Bom dia, alunos! Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema cultura material e cultura imaterial. Antes de mais nada, é necessário se faz que seja mencionado que nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso vocês tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras, não tendo, permaneçam em suas casas para que dessa forma nós contenhamos o avanço da Covid-19 no nosso município, bem como no nosso estado e país. Bom, tema da aula de hoje, cultura material e cultura imaterial. Necessário se faz que seja mencionado sobre a importância do tema cultural, visto que ele é amplo e abrange outros eixos temáticos a serem desenvolvidos com o fator educacional. E a cultura, alunos, ela diz respeito à forma como nós, seres humanos, agimos, vivemos e também as nossas relações sociais, políticas, econômicas, todas elas estão envoltas, estão correlacionadas com o eixo cultural. Então, compreender a nossa cultura é, de certa forma, nos conhecermos para que saibamos nos posicionar, para que saibamos reconhecer as nossas limitações e para que consigamos superar as dificuldades impostas pelo nosso padrão cultural e, dessa forma, avancemos e galguemos posicionamentos mais completos da nossa realidade, da nossa vida. Bom, antes de mais nada, alunos, cultura material e imaterial são modalidades culturais que prevêem elementos fisicamente construídos e elementos culturais que não possuem uma criação física. Ficou complicado, não ficou mesmo? Bom, eu vou tentar explicá-las de uma outra forma. Mas antes disso, alunos, necessário se faz que nós ainda nos voltemos ao elemento da cultura. Que cultura significa cultivo, cultura significa criação, conservação, manutenção e cultura também diz respeito ao conhecimento. Então, todos esses significados convergem para a nossa formação intelectual, estética, artística, paisagística, arquitetônica, religiosa, espiritual, de idiomas, científica, filosófica, linguística, musical de um povo. Percebam, alunos, que isso tudo diz respeito ao elemento cultural. Então, de certa forma, é necessário que nós façamos a diferenciação entre cultura material e cultura imaterial. Quando eu mencionar para vocês, alunos, cultura material, eu estou me referindo a todas as formas culturais da realidade material física. Por exemplo, para ficar mais claro para os senhores, as pinturas, as esculturas feitas pelo Aleijadinho diz respeito à cultura material. Eu posso vê-las, eu posso tocá-las, eu posso senti-las. Um outro exemplo para ficar mais claro para vocês. A cidade de Goiás diz respeito à cultura material. Eu posso ver, eu posso tocar, eu posso sentir. Então, cultura material diz respeito à realidade física, materialmente, que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir. Um quadro, o Abapuru, Mona Lisa, os girassóis de Leonardo da Vinci, todos dizem respeito à cultura material. Eu posso vê-los, eu posso tocá-los. Agora passemos para a cultura imaterial, alunos. A cultura material compreende tudo aquilo que faz parte da nossa formação cultural, mas não existe fisicamente. Não existe enquanto uma realidade material presente no tempo todo, sendo consumida rapidamente. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês, o Aiso, isso diz respeito à cultura imaterial dos mineiros de Minas Gerais. Peguemos como, por exemplo, a religiosidade. A religiosidade da Umbanda diz respeito a um patrimônio imaterial. Peguemos, por exemplo, o samba. O samba faz parte da cultura imaterial brasileira. Eu posso vê-lo,
eu posso vê-lo. Eu posso tocá-lo? Não. Eu só consigo saber a maneira em que ele é produzido. Eu posso ver a externalização desse movimento rítmico, porém eu não posso tocá-lo. Então, isso diz respeito à cultura imaterial. Não é possível que nós a peguemos. Ela está presente nas nossas ações, nas nossas falas, mas nós não conseguiremos pegá-la fisicamente falando. Então, alunos, essa diferença entre essa cultura material e essa cultura imaterial é muito mais visível do que imaginamos. Por exemplo, cultura material. Exemplo para ficar mais claro para os senhores. São as obras plásticas, em geral compreendem pinturas, esculturas, artesanatos, arquiteturas, paisagismo, fotografia, intervenções humanas na paisagem natural, literatura. Então, tudo isso diz respeito à cultura material, alunos. Cultura imaterial. Não existe concretamente, alunos. Por exemplo, o idioma, as gírias, as variações linguísticas, quais é uma variação linguística, a religião, as festas populares, as festas religiosas, a dança. Um exemplo para ficar mais claro para os senhores, alunos, que eu até já mencionei para vocês na última videoaula que nós fizemos de arte, diz respeito à quadrilha. A quadrilha faz parte da cultura imaterial. Nós não podemos tocá-la. Nós sabemos que ela existe, nós sabemos a forma que ela é organizada, mas tocá-la não é possível, uma vez que ela não existe concretamente. Ela não é material, ela é imaterial, ok? Bom, ainda, alunos, nós temos o patrimônio cultural material e imaterial. Ambos esses patrimônios, eles são protegidos por leis específicas que regulam a sua proteção e garante também a identificação para que dessa forma eles não percam as suas identidades, não sejam descaracterizados, alunos. Nós temos, por exemplo, o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável por identificar os elementos da cultura, culturais, tanto materiais quanto imateriais, e cuidar para que eles sejam mantidos de forma intacta, além de promover a restauração do patrimônio cultural material. Por que o imaterial não? Porque o imaterial é impossível que nós façamos formas de restauração, uma vez que ele não pode ser palpável, ele não pode ser concretamente materializado. E no Brasil, alunos, nós temos tanto elementos da cultura material, bem como da cultura imaterial. Como, por exemplo, nós temos patrimônios culturais materiais e imateriais que foram tombados pelo IPHAN. Esses tombados significam o quê? Que são protegidos, são regidos por leis, não podem ser modificados. Ou pela Unesco. No Pará ocorre, por exemplo, todos os anos, uma tradição religiosa que recebe o nome de Círio de Nazaré, e isso diz respeito ao patrimônio imaterial. Ninguém consegue pegar esse Círio de Nazaré, uma vez que é uma tradição religiosa, mas ele é protegido pelo IPHAN. Depois nós temos, na cidade de Pirinópolis, bem próxima a nós, no interior do estado de Goiás, ocorre uma tradicional festa católica chamada de Festa do Divino Espírito Santo, que também faz parte do patrimônio imaterial brasileiro. Alunos, então as discussões da aula de hoje dizem respeito à cultura material e cultura imaterial. Nós vimos no decorrer dessa aula que a cultura material diz respeito diz respeito a tudo aquilo que pode ser concretamente tocado, é materialmente sólido. Eu consigo ver, eu consigo pegar, eu consigo sentir. Já a cultura imaterial não é uma realidade concretamente material. Então eu sei a forma que ela ocorre, porém eu não consigo pegá-la.
Então, alunos, passemos para a atividade de hoje, uma atividade bem tranquila que eu quero que vocês se atentem. A seguir, uma imagem que traduz a festa do Divino Espírito Santo, o qual acontece na cidade de Pirenópolis, Goiás. Como vocês podem visualizar por meio do uso dessa imagem, nós temos alguns personagens que são caracterizados e por meio dessa caracterização ocorre então a festa do Divino Espírito Santo na cidade de Pirenópolis. E nós vimos que essa festa faz parte do patrimônio imaterial brasileiro protegido pelo IFAM. O que vocês farão, alunos? Vocês pesquisarão sobre as características dessa festa, que também faz parte da cultura popular, e apontarão, vejam bem, a história da festa. Isso eu quero que vocês façam no caderno de vocês. Vocês pesquisarão sobre essa festa do Divino Espírito Santo, que acontece na cidade de Pirenópolis, e vocês me dirão a história dessa festa, a representação da festa, o que ela representa. Porque ela não foi criada assim de um instante para outro. E a participação e visitas durante a festa. Isso eu quero que vocês façam, alunos, ok? A participação e visita durante as festas. Como assim? Eles recebem visitantes, eles recebem turistas que vão conhecer essa festa, que vão conhecer a cidade de Pirenópolis. Sim, eles recebem, mas eu quero que vocês façam isso em forma de um relatório. Então, a atividade de hoje exige uma pesquisa, alunos, que vocês podem até colar essas palavras no navegador de vocês, Festa do Divino Espírito Santo, e vocês me contarão a história da festa, a representação da festa, o que ela representa, o que ela traz, e se a cidade de Pirenópolis recebe muitos turistas no desenvolvimento dessa festa. Ok? Tenham um excelente dia, descansem, estudem e eu espero vê-los o mais breve possível.